confessei para outras turmas que eu passei 10 anos da minha vida ensinando espelho, ensinando ótica, mas com uma dúvida no coração. Eu pensava assim, pô, essa técnica que eu ensino, ela explica o que o pessoal vê. Só que será que ela explica de maneira verdadeira ou será que é um migué que eu estou aplicando aqui e está funcionando? Porque a ciência ela evolui, né? Uma explicação que antes era aceita e considerada verdadeira, depois de um tempo ela, opa, não é bem assim. E ela vai melhorando, é isso que é o bacana da ciência, né? Por isso que ela é minha religião. Porque é uma religião mutável, que tu pode consertar ela, ela aceita ser, né, negada, e tu ganha prêmio ainda quando tu modifica essa religião. É muito legal, melhora a religião e tu é premiado, tu não é castigado. É tão legal esse Deus da ciência. Aí olha só, quando eu, há 10 anos dando aula, cara, 10 anos dando aula e uma dúvida no coração, assim, na hora que eu explicava, né? Aí um dia eu tava folheando o livro, meu livro sagrado, meu Harley, volume único, que ensina toda a física, né, básica. Aí de repente eu olho uma figura idiota, uma figura dessas que eu vou fazer pra ti. E naquele dia um estalo, um lampejo, e aí uma sinapse mais poderosa, eu acho, entre os neurônios, e eu entendi. E é verdade, eu não estava mentindo para ninguém. É verdade, essa explicação que eu sempre passei para as pessoas não é um migué, é a pura verdade. Um pouco simplificada, mas é a pura verdade. Mas eu demorei uma década para acreditar no que eu fazia já. Então tu vê como é delicada a tua situação, tu tem que ter um pouco de fé para acreditar no que eu vou falar, e tem que ser um pouco criativo, tem que permitir dar uma viajada, senão não vai. Então olha só que legal, vamos entender por que a alucinação nítida de que existe algo atrás do espelho. Eu olho com perfeição, não, tem alguma coisa lá atrás, embora nós saibamos que é só uma parede. Por que meu cérebro cria aquela alucinação de que o espelho tem profundidade? Já perceberam? Lógico, né? Bom, olha só. Quando um objeto, eu não vou fazer um objeto complexo, eu vou fazer um objeto simples assim, ó, uma setinha como eu sempre faço para simplificar o estudo. Quando um objeto está diante do espelho, quantos raios de luz mesmo saem da parte superior do objeto? Infinitos. A gente estava discutindo essa ideia, né? Eu já pintei uma vez uma parte do meu corpo aqui para vocês e perguntei se vocês viam. Mandei fechar um olhinho, o outro olhinho, mexer a cabeça. Não? Então vamos lá, um exercício para entender que de um ponto de um objeto saem basicamente infinitos raios de luz. Todos vocês estão vendo essa marca aqui? Todos vocês conseguem ver? Engraçado, né? Se todos vocês estão vendo, quer dizer que tem luzinha indo para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Concorda comigo? E está entrando bem nesse espacinho preto do teu olho, né? Concorda comigo? Mexe um pouquinho o teu olho então, mexe um pouquinho a tua cabeça. Continua vendo? Quer dizer que lá do outro lado também estava indo raiozinho, né? E em qualquer lugar que tu bota a tua cabeça, um raiozinho maldito entra por ali, né? E fecha o olho. Continua vendo? Então, num olho e no outro entra raiozinho, né? Caramba, então se tu for um pouco criativo, tu deves considerar comigo que se todos nós estamos vendo essa maldita marca, é porque tem basicamente infinitos raios de luz saindo para tudo que é lado daqui. É isso, nós vamos usar dois, mas é fundamental ter essa noção. Quando eu falo infinitos, se tu for estudar energeticamente, tu vai ver, é um absurdo, professor, tem infinitos raios de luz. Cada raio de luz tem uma energia, e eu vou te ensinar a calcular ela, a energia do fóton. Se são infinitos, então eu estou liberando uma energia infinita de mim, não faz sentido, né? Mas como são zilhares, como é um número muito grande, incontável, a gente vai ficar entre nós dizendo que são. Então de cada maldito ponto de um corpo saem quantos raios de luz? Eu posso considerar que tem este raio aqui, por exemplo, saindo? Oh, claro que tem. E se ele bate em cheio no espelho, faz com o dedinho, como é que ele volta? Isso, amigo, acho que ele não atravessa o espelho, né? Atravessa? Não, né? Então o dedinho tinha que estar assim, ó. Ele volta sobre ele mesmo. Afinal, o ângulo de incidência foi 0, parabéns. E o ângulo de reflexão foi 0. A reta normal está aqui, tudo bem para vocês? Ó. Tá beleza? Fez 90 graus com o espelho, mas o ângulo de incidência era 0, tudo bem? Será que existe este raio aqui, ó, que bate lá em cima do espelho? Certamente existe, né? Aí aqui eu vou fazer a reta normal e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aí eu vou usar uma técnica de geometria aqui, ó, vou dobrar esse tamanho e dessa forma eu garanto que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem para vocês? Se eu duplicar esse tamanho aqui para cima, né? Eu vou fazer dois triângulos isósceles, porque os ângulos ali tem que ser iguais, né? Certo? Aí olha só, o cara que está olhando essa luz vinda do espelho, o cérebro dele se baseia no fato de a luz andar em linha
eu vejo o penal dela, quero pegar o penal dela, eu vou lá, na direção onde a luz veio, né? Uma pessoa está na tua frente, tu vai desviar dela, tu dribla a luz que vem dela. Então toda hora que tu faz alguma coisa nessa vida, o teu cérebro imagina que a luz anda em linha. Então ao olhar a luz vindo em linha reta do espelho, o teu cérebro supõe que essa luz está vindo de trás do espelho. Por isso tu enxerga a cabeça do objeto lá atrás. Só isso. A luz bateu, voltou, teu cérebro imagina a luz anda em linha. Ele supõe que a luz está vindo lá de trás, mas ela não está vindo lá de trás. Ela está vindo da frente. Tá beleza? Então tu vê, o teu cérebro é iludido por uma reflexão bobinha no espelho. E no começo eu pensava, pô, esses raios aí são muito mecânicos, eles não explicam na verdade, né? Mas explicam sim. E se eu usasse outro raio, professor, ia dar diferente? Se tu usasse um raio lá em cima, por exemplo, ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ao desenhar bonitinho e prolongar, ele passa no mesmo ponto. E todo raio vai passar no mesmo ponto. Por isso que a gente vê, na verdade, né, a mesma imagem, na verdade, para um objeto idêntico, né? Já sei onde é que está a cabeça da imagem, né? Só falta achar o... Agora olha só que delicado. A UFSC cobrou um tempo atrás um desenho de ótica, a mão livre, numa questão discursiva. Então, hoje em casa, o ideal é tu fazer, pega um papel branco, tenta desenhar um espelho plano, tenta fazer a setinha que é o... E tenta desenhar dois raios da cabecinha dele refletidos no espelho, a mão livre, e tenta fazer a imagem. Tem que conseguir fazer a mão livre em algum momento para ser uma pessoa realmente competitiva, certo? Então, isso aí eu cobrei eu não dei aula para você no segundo ano, mas na minha prova de segundo ano caiu essa questão, desenha a mão livre usando os raios refletidos. Então olha só, o raio que bate em cheio no espelho, volta sobre ele mesmo, parabéns. O raio que atinge o espelho com um determinado ângulo, é refletido com o mesmo, tu faz a reta normal, pega a ponta da coisa de escrever, usa como régua, ó, duplica, e isso te obriga que o ângulo de incidência seja igual ao de reflexão. Sempre que os raios refletidos por um sistema óptico não se encontrarem, nós vamos fazer o prolonga, e onde os prolongamentos se encontram é que vai estar o pezinho da imagem. Então eu posso conectar agora e descobrir exatamente como é e onde está a minha imagem. Certo? Então, às vezes no vestibular o cara não pede para te fazer o desenho todo, tá? Ele pede só, por exemplo, ó, desenha a imagem do objeto. Não é para fazer o raiozinho, é só para tu sacar que o F fica virado, né? Certo? Já vou te explicar por que o F fica daquele jeito, já vou te dar a explicação. Mas em algumas questões ele pede para tu fazer os raios com a normal e com a pontilhada. Tá? E teoricamente não pode usar régua, por isso tem que treinar. E eu era um cara que tinha uma dificuldade imensa de desenhar. Na tua idade eu ainda não tinha feito desenho técnico, na faculdade tem desenho técnico 1 e 2, e no desenho técnico 1 a primeira tarefa é fazer 100 linhas horizontais à mão livre em casa. 100 linhas horizontais à mão livre, uma delícia ficar fazendo assim. Até ficar reto, que no começo fica um S, né? Aí depois de horas treinando, tua mão tá mais ou menos calibrada, e aí vai melhorando. Então tu tem que treinar esse desenho, tá bom? Fala, querido. Não é, o nome técnico não é invertida, é reversa. O nome técnico disso é reversa. Então olha só, invertida, bom ter falado isso, invertida é a imagem de cabeça para baixo. Reversa é esse fenômeno, ó. E vamos entender por que ele ocorre. Imagina que esse objeto tem uma segunda cabeça aqui. Eu teria que fazer os dois raios saindo dali, né? Concorda comigo? Ao fazer esses dois raios, eu sempre uso aquele raio que bate em cheio no espelho porque ele é fácil de desenhar. Fazendo um outro raio qualquer, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Faz o prolongamento dos raios. Olha lá onde é que eles vão se encontrar. Já que essa ponta aqui está mais próxima do espelho, a reflexão dela também fica mais próxima do espelho. E é por isso que as cabeças ficam viradas para lados opostos. O nome disso é reversão da imagem. Então vamos ver. Quais foram as características da imagem gerada no espelho plano? Ela é direita ou invertida? Direita, de cabeça para cima, assim como o objeto. Ela é real ou virtual? Virtual, porque ela nasceu de prolongamentos. Ela é uma ilusão. Ela não pode ser, por exemplo, projetada numa parede, certo? Ela é maior, menor ou igual em tamanho?
Igual em tamanho. Igual em tamanho. Professor, por que não escreve só igual? Porque se eu falo só igual, eu estou mentindo. Porque uma ficou virada para um lado, outra para o outro. E isso a gente falou que era reversa. O maior perigo é o reversa. A galera confunde com invertida. Certo? E ela não é invertida, ela é reversa. Por isso que a ambulância, se tu olha de frente a palavra ambulância, né, pintada em cima do para-brisa, tu não consegue ler adequadamente. Porque ela foi feita para ser lida através do espelho. Certo? Uma reflexão em um espelho plano, sim. Agora, se eu fizer reflexão em dois, a primeira é reversa, a segunda não vai ser reversa. Se a gente for enxergar com um olho de muito tempo, nossa dificuldade de frente ao espelho vai ser usada? Se tu ficar muito tempo diante do espelho, sim, a gente enxergar com um olho. Um olho só. A noção de profundidade fica alterada, seja lá qual for a situação. Né? E isso, assim, não é aquela história que eu falei, não adianta fechar agora, eu sei a profundidade. É que tava calibrado. Aí deixa um tempão com o olho só, fica com um tampa-olho numa festa fantasia. No final da festa, tu já vai ter sem a noção de profundidade, mesmo que tu não tenha tomado nada. Certo? Então, olha só. Essa aqui tá tranquila, galerinha? Podemos avançar um pouquinho? Show de bola. Tem mais algumas características importantes sobre espelho plano para falar. Mais algumas características importantes. Vamos discuti-las.